Fala galera, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Quem já está aí no Mato Grosso do Sul, quem já está em Campo Grande, a gente vai começar agora a revisão de véspera para a prova da PGE Mato Grosso do Sul. Vamos fazer aqui ao vivo pelo Instagram e teremos também algumas aulas amanhã das outras disciplinas do Núcleo Duro para Direito Constitucional, Administrativo e Processo Civil. Essas aulas estarão no YouTube, assim como essa minha aula também vai para lá. Fechou? Seguinte, galera. A prova de amanhã não, de segunda ou de domingo, a prova de domingo da PGE Mato Grosso do Sul tem uma distinção das últimas provas da PGE Mato Grosso do Sul. Agora, boa tarde a todos, boa tarde Maria Olímpia, eu acho, né? Ela tem uma distinção das últimas provas da PGE Mato Grosso do Sul, que é uma distinção perigosa para todos nós que vamos fazer essa prova. Eu não faria a prova não, mas enfim, que é do CESP. E o CESP, a gente não sabe mais o que é a banca CESP depois das provas da PGE de Ceará e da prova da PGE Paraíba. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Porque ninguém sabe o que vem na prova, né? A prova da PGE Ceará tinha 20 questões de penal e processo penal, a prova da PGE Paraíba tinha um perfil totalmente diferente, e agora a gente chega em Mato Grosso do Sul com uma dúvida de que prova a gente vai fazer. Tenho para mim que a gente vai ter a prova mais razoável de todas do CESP esse ano, tá? Uma prova tranquila, porque tá bom que a prova muito provavelmente já estava feita, mas a gente teve uma distinção aqui no Ceará por conta da incidência de questões de penal e processo penal, e eu acho, sinceramente, que isso decorreu de um pedido do demandante, né, da própria PGE Ceará. Eu não acho que foi uma criação da cabeça do CESP botar 20 questões de penal e processo penal. Então, imagino eu que a prova da PGE Mato Grosso do Sul vai ser uma prova normal, porém, eu acho que é uma prova voltada para o perfil prático profissional. Por conhecer alguns membros lá do Mato Grosso do Sul, eu acredito que lá na prova de domingo, a gente vai ter uma prova voltada para o perfil prático profissional, e é isso que eu vou tratar aqui com vocês em direito tributário. Por isso que eu vou falar bastante sobre processo tributário ou as incidências aí do direito tributário no meio processual. Beleza? Então, acabando com essa conversa mole, vamos lá. A gente tem uma dificuldade aqui que é passar para vocês os slides. Eles estão aqui, ó. Estão aqui no meu computador, aqui na minha frente. Então às vezes eu vou dar uma virada de olho aqui justamente para me guiar e falar o número da ADI, o número do recurso especial, ler um artigo ou algo do tipo. E eu vou deixar isso à disposição para vocês aqui esse material de véspera também, que é por slides. Vou deixar à disposição de vocês no Instagram do Revisão PGE, e aí é só vocês acessarem lá ou no site, tá bom? Ainda hoje eu deixarei, hoje sexta-feira. Seguinte, vamos lá. A aula de hoje eu coloquei ela, digamos assim, começando pela parte processual, que é a parte que eu estou apostando nela, tá bom? Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês, eu quero que vocês, já que a gente não tá junto, eu quero que vocês vão falando comigo, vão conversando comigo. Essa aula vai ficar gravada aqui no Instagram e vai pro YouTube do Revisão PGE. Então, se você está assistindo depois, saiba que ela foi gravada aí na sexta-feira, hoje, para quem está aqui ao vivo comigo. Seguinte, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, e vocês devem saber, é sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa. Para chegar lá, eu vou explicar basicamente o que é a certidão de dívida ativa. A gente vai tratar de outros aspectos relacionados a ela lá na frente. Veja só, isso vai ser importante para o entendimento de várias questões, tá? É o ciclo da vida do tributo, até o momento em que ele é cobrado ou extinto. Seguinte, a gente tem, eu vou passar rapidamente porque é muito, digamos assim, inicial isso tudo, mas a gente tem a previsão de um fato gerador, a gente tem que a gente chama de hipótese de incidência tributária. Logo depois a gente tem o fato gerador ocorrido em concreto, que significa o quê? Significa que eu realizei o fato gerador previsto lá na hipótese de incidência, que seria, por exemplo, circular mercadorias. Então, à medida em que eu circulo mercadoria, eu faço a circulação de mercadoria, eu tive uma situação de subsunção entre o meu agir, entre o fato típico tributário e a previsão na hipótese de incidência. Se acontece isso,
surge o quê? Surge a obrigação tributária. Essa obrigação tributária, um abraço para Thaís Martins, um abraço para Jackson Rodrigo, que estão aí, todo mundo da Revisão PGE. Essa obrigação tributária, ela surge com a ocorrência do fato gerador, previsão expressa lá do CTN, e ela não pode ser cobrada ainda. Esse é o grande detalhe. Por que ela não pode ser cobrada ainda? Porque essa dívida tributária, quando ela nasce, digamos assim, ela nasce sem exigibilidade. Ela precisa ter exigibilidade, e essa exigibilidade, ela demanda um ato do Estado, e esse ato do Estado é o lançamento do crédito tributário. Quando a gente lança o crédito tributário, e esse lançamento é feito ou pelo próprio sujeito passivo ou pela administração tributária, e aqui já vão duas diferenças, e uma primeira eu quero que vocês lembrem porque é súmula do STJ. A declaração do sujeito passivo constitui o crédito tributário. A declaração do sujeito passivo constitui o crédito tributário. Então, se determinado contribuinte faz uma declaração de crédito, uma declaração de dívida tributária, e isso tem um condão de constituir o crédito tributário. Se a gente tem um débito declarado, tem um débito constituído. Se a gente tem um débito constituído, a gente não fala em decadência, pois decadência é a perda do prazo para a autoridade administrativa fazer o lançamento do crédito tributário, tornar ele exigível. Depois de ele ser exigível, eu preciso cobrá-lo. Ele já é exigível, já dá para eu mandar o carnê, procuradora Hanna, um abraço. Se ele já é exigível, eu, fisco, já posso cobrar o cidadão. Eu posso cobrar, eu posso mandar para ele aquele boleto. Mas enquanto aquele boleto não vencer, enquanto aquele cidadão não se tornar, fala Leonardo Mauês, enquanto aquele cidadão não se tornar inadimplente, ou enquanto aquele cidadão discute administrativamente aquela dívida comigo, ele pode fazer um recurso administrativo, por exemplo, eu não posso cobrá-lo pelos meios judiciais porque ele ainda não está em mora com o fisco. Havendo o não pagamento ou o julgamento de um eventual processo administrativo definitivamente, aí eu posso ter aquele crédito como constituído definitivamente. Se vocês olharem no artigo 174 do CTN, a constituição definitiva de um crédito é o marco inicial da contagem do prazo de prescrição. Olha aí o artigo 174. Então veja aí que a gente já tratou de decadência e prescrição. Decadência é o nosso prazo para lançar, depois de constituído definitivamente, que não ocorre necessariamente no dia do lançamento, porque a gente pode ter um recurso administrativo, porque normalmente a gente tem um prazo para pagamento do crédito tributário. Constituído definitivamente esse crédito, aí a gente começa um prazo de prescrição. Esse prazo de prescrição é para eu fazer o quê? É para eu cobrar. Para eu cobrar, eu preciso me valer da técnica da inscrição em dívida ativa. Quando eu inscrevo um débito, e esse débito pode ser tributário ou não tributário, em dívida ativa, ele ganha execuibilidade. Vejam que eu tratei aí do nascimento do tributo por meio da hipótese de incidência, da subsunção e nascimento do fato gerador tributário gerando a obrigação tributária. Depois ele ganha exigibilidade pelo lançamento e depois ele ganha execuibilidade quando a gente realiza a inscrição em dívida ativa. Essa inscrição em dívida ativa então nos permite gerar o quê? Gerar uma coisinha chamada certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial. Sendo título executivo extrajudicial, pode dar ensejo a um procedimento específico de execução chamado execução fiscal, previsto na Lei 6830 de 80. E aí o grande questionamento é: posso realizar o protesto de uma CDA? Vejam que a gente passou por mil assuntos para chegar aqui. O STF disse, olha, a discussão, na verdade, envolvia, você já tem um meio de cobrança, você tem a execução fiscal cheio de benefícios, entre aspas, ou prerrogativas para a Fazenda Pública. E você ainda vai poder inscrever em dívida ativa e com essa certidão protestar o cidadão. O STF disse, olha, isso não configura sanção política. É possível que o poder público realize o protesto de débitos inscritos em dívida ativa, o protesto de CDAs, o protesto desse título. Por que o protesto é tão ruim? Porque ele inviabiliza a atividade de todo mundo. O cara fica negativado, ele não consegue empréstimo, ele não consegue crédito. Isso tem
uma grande efetividade na cobrança dos tributos, tá? Ele pode, inclusive, realizar o protesto e o cadastro em um cadastro de inadimplentes privado, um banco privado tipo o Serasa, SPC, sacou? Então ele pode fazer, inclusive, as duas coisas. O STF basicamente disse, na ADI 5135, anotem aí, ADI 5135, que inclusive já foi reiterado, salvo engano, foi em 2017, o STF já reiterou em outras situações, mas na ADI 5135 ele disse pela primeira vez que era constitucional e assim se mantém o protesto da CDA, tá? E o STF disse a seguinte tese: o protesto da CDA configura mecanismo constitucional, agora eu estou lendo aqui do lado, tá? Ilegítimo para restringir, espera aí rapidinho, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não constituir sanção política. Eu quero que vocês lembrem então agora da palavra, da expressão sanção política. Por que eu quero que vocês decorem sanção política? Porque eu quero que vocês lembrem uma coisa que pode cair na prova de vocês também, que é a seguinte: não é dado ao fisco promover sanções políticas que significam meios de cobrança não previstos em lei para obter a satisfação dos seus créditos tributários. Veja, para obter a satisfação dos créditos tributários é preciso que o poder público se utilize das ferramentas legais, das ferramentas legislativas previstas para aquilo. Toda vez que o poder público se vale do seu poder de império em atitude de abusiva, ele pratica o que se chama de sanção política. Eu vou dar um exemplo mais claro de todos, que é impedir o transporte de mercadorias, por conta do não pagamento de tributos do passado. Então, determinado caminhão transportando algodão vai transitar e vai passar por uma estrada e vai passar por um posto fiscal. O fiscal para aquele caminhão e fala assim: olha, eu descobri que você tem um débito de 2000, a gente está em 2021, você tem um débito de 2020, que não tem nada a ver com essa operação aqui que você está fazendo agora de transporte de algodão, e você não sai daqui enquanto você não pagar aquela dívida lá atrás. O STF foi lá e falou, súmula 323 do STF, tá? O STF foi lá e falou: cara, você não pode se valer desse poder que é de apreender mercadorias, é uma apreensão de mercadorias, nessa hipótese porque você está se utilizando de uma sanção política, ou seja, você está se utilizando da sua força para cobrar um tributo do passado que não tem nada a ver com essa operação que está acontecendo aqui agora de transporte de algodão, tá? O STF então diz, olha, o protesto da CDA não configura sanção política, é um meio válido de cobrança. É um meio, inclusive, previsto em lei federal, a possibilidade de protestar os títulos extrajudiciais. E a certidão de dívida ativa também incluída, tá? Então o STF valida isso, invalida a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a cobrança de tributos. Isso na súmula 323 lá do STF. Beleza? O que é que o STF permite em relação à apreensão de mercadorias? Obrigado, Cariense, sempre soltando aqui as que eu falo. Perfeito. O STF permite no tema apreensão de mercadorias que o STF e a jurisprudência de um modo geral, que a autoridade fiscal interrompa a prática de uma infração tributária instantânea de efeitos permanentes. O que é que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte: eu não posso apreender a mercadoria porque o cidadão está devendo um tributo do ano passado, do mês passado, que não tem nada a ver com aquela operação. Mas eu posso apreender a mercadoria se ela estiver desacompanhada da nota fiscal, porque o poder público também não pode permitir que aquele caminhão siga em infração tributária e siga na irregularidade naquela situação. Beleza? Essa é uma distinçãozinha para apreensão de mercadoria. Por que eu acho que pode cair sanção política? Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso vivem com isso todo dia. E isso é um ponto muito importante lá no Mato Grosso do Sul. Vai que cai amanhã, domingo, melhor dizendo. Então, eu acho que pode cair. O protesto da CDA é válido, a apreensão de mercadorias é inválida, exceto quando, quer dizer, a apreensão de mercadorias é inválida se configurar um meio coercitivo para a cobrança de tributo. Se configurar a cessação de uma infração tributária instantânea de efeitos permanentes, aí é válida essa apreensão de mercadoria como um ato de poder do Estado, como um ato da fiscalização estatal, fiscalização tributária. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir.
com agora a cerejinha do bolo, se Mato Grosso do Sul vier difícil, ele vai perguntar assim, olha, beleza, é permitido o protesto da CDA. É permitido também, como eu disse para vocês, a inscrição em cadastro de inadimplentes, tipo, às vezes até público, o CADIM, ou no Serasa, um cadastro privado. A pergunta é, de quem é a responsabilidade pela retirada do nome do devedor em caso de quitação de tributo? Porque veja só, quando eu quito um tributo, eu preciso tirar aquela restrição que pesa sobre mim. Eu preciso tirar a restrição lá do protesto ou da negativação no Serasa, no SPC, onde quer que seja. De quem é essa obrigação? Veja, se o título é pago, quem tem o dever de retirada do protesto que for lavrado é o próprio devedor. Isso está previsto na lei. Fala Caio Caiafo. Grande prazer ter você aqui. Se há um protesto e há o pagamento, de quem é a responsabilidade pela retirada do nome lá da negativação do protesto? É do devedor. Essa é uma previsão do artigo 26 da Lei 9492, que trata das negativações pelo registro de protestos. Beleza? E se for num cadastro de inadimplente privado, aí muda de figura, tá? Nesse caso é o credor que tem essa obrigação. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na live aqui. Deve ter sido sem querer. Eu tenho várias perguntas, eu vou ler no final, tá, gente? Eu vou ler no final as perguntas, podem continuar mandando aí. Mas se há a inscrição no Serasa, a obrigação de retirada do nome é do credor, se esse cadastro for privado, tá? O fundamento disso é o artigo 43, parágrafo 3º do CDC, tá? Artigo 43, parágrafo 3º do CDC, por analogia aplicado também a esses casos de dívidas tributárias, porque na verdade a relação se torna aqui, não é 24 não, é 26, eu falei 26, dá uma conferida aí. Se não é o 26, Lucas. Artigo 26 da Lei 9492 de 97. O protesto indevido gera dano moral. Gera dano moral não é o tema que a gente está tratando aqui, mas o protesto indevido gera dano moral também é jurisprudência pacífica aí. Beleza? Assim como a negativação, de um modo geral. Claro que há jurisprudência também que exige que haja demonstração do prejuízo efetivo com aquela negativação. Mas digamos assim, é mais pacífico, é majoritário, melhor dizendo, essa era a palavra, que a inscrição em dívida ativa, melhor dizendo, a inscrição pelo protesto gera dano moral como um dano em ré ipsa. Beleza? Então vamos lá. Cadastro de inadimplente privado, quem tira? O credor. Cadastro do registro de protesto em cartório, quem tem a obrigação? O próprio devedor. Beleza? Vamos lá. O que é que o cidadão precisa para viver? Ele precisa ter o nome limpo e ele precisa, para ter o nome limpo, uma das certidões que se exige é a certidão negativa de débitos tributários. Para participar de qualquer licitação, o cara precisa dessa certidão, a empresa precisa de certidão. Como é que ela tem a certidão negativa de débitos tributários? Se ela não dever nada a ninguém, né? Isso seja porque ela já pagou, seja porque ela nunca deveu. Mas existe uma bem lindinha que se chama a certidão positiva com efeitos de negativa. Eu quero que vocês abram aí agora o artigo 205 e 206 do CTN. Abram o CTN e vão lá no 205 e vão no 206, tá? Quero que vocês olhem isso aí. A certidão positiva com efeito de negativa fala Davi Weber, magistrado. Antes era Davi Weber na Magis, agora ele já está magistrado, já está tirando onda. Seguinte, a certidão positiva com efeito de negativa, como o próprio nome diz, ela tem todos os efeitos dessa certidão negativa. Ela permite, então, que a prática de todos os atos da vida civil, todos os atos comerciais, que seriam impedidos pela existência de uma certidão positiva. O grande detalhe aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quando se dá a certidão positiva com efeito de negativa? Quando o débito está garantido, quando o débito está com a exigibilidade suspensa. Quando é que ele está garantido? Quando eu dei a penhora bem suficientes para garantir todo o valor em cobrança, dei em garantia, né? Seja uma garantia administrativa, seja uma garantia processual, ou quando eu obtive alguma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que, eu ressalto, caiu na PGE Paraíba e caiu na PGE Ceará, hipótese de suspensão e extinção do crédito tributário. Lá na Paraíba, suspensão, lá no Ceará, extinção, salvo engano, quase certeza. Eu quero que vocês, então, estudem, eu não vou falar isso hoje porque é só ler o código. Quero que vocês estudem simplesmente quais são as hipóteses de exclusão
isenção e anistia. E quais são as hipóteses de suspensão? É a moratória, as decisões administrativas que suspendem, as reclamações que suspendem, os recursos administrativos, a concessão de parcelamento, o que mais? A concessão de uma medida liminar judicial, acho que foi, né? Artigo 151 do CTN e transação, isso na PGE Ceará. E para extinção, eu não vou lembrar agora, mas está lá no artigo 156 do CTN. Olhem lá, eu quero que vocês saibam pelo menos as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Sabendo essas hipóteses, é muito provável que você acerte uma questão, porque caiu isso lá na Paraíba, lá no Ceará. Beleza? Aliás, não, acho que foi em Alagoas. Talvez tenha sido em Alagoas. Quem tiver aí me diz aí, se caiu em Alagoas ou foi na Paraíba. Foi uma bem fácil sobre suspensão, tá? Então, a certidão positiva tem o mesmo efeito da negativa, a certidão positiva com efeito negativo, permitindo que você participe de licitação, por exemplo, tá? E eu quero trazer para vocês uma situação bem específica, foi em Alagoas, valeu Thiago Shiba, grande Shiba, eu acho, né? Alagoas, show. Quero trazer para vocês uma situação que também caiu em prova recente, que é a seguinte. Os municípios ou qualquer outro ente federado, ele tem direito à certidão positiva com efeito de negativa, se ele simplesmente ajuizar uma ação anulatória ou propor ou opor embargos à execução movida contra ele. Sacaram? Vejam só. Boa, Lucas. Eu vou falar sobre se o pedido de compensação suspende ou interrompe. Essa é uma boa pergunta, eu vou falar já. Guarda aí. Mas, o que eu quero falar aqui com vocês é sobre a Fazenda Pública como executada, a Fazenda Pública como devedora. A Fazenda Pública também precisa de certidões negativas. E ela precisa dessas certidões negativas para uma série de coisas, como, por exemplo, receber as transferências voluntárias aí da União, ou as transferências dos estados, ou realização de operações creditícias, ou operações envolvendo o Banco Mundial, por exemplo. E ela pode ter algum débito tributário com com outro ente federado. O estado pode dever uma taxa lá à União ou ao município. O grande detalhe aqui é o seguinte: para obter a certidão positiva com efeito de negativa, o ente federado não precisa embargar a execução, melhor dizendo, ele não precisa garantir a execução. Isso é uma decorrência do regime constitucional de precatórios. O regime constitucional de precatórios impede que haja a penhora dos bens da Fazenda Pública. Isso fez com que o STJ decidisse no RESP, anotem aí, 1.123.306, 1.123.306, um recurso repetitivo. Isso fez com que o STJ decidisse que, com essas palavras, a Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens. Então, gente, é o seguinte: a Fazenda Pública, simplesmente para obter uma certidão positiva com efeito de negativa, ela apresenta ao ente a qual ela deve a comprovação de que ela embargou a execução ou entrou com uma ação anulatória para questionar aquela dívida tributária da qual ela é cobrada. Com isso, ela já consegue a sua certidão positiva com efeito de negativa, que é importante também para a administração pública. Beleza? Já que a gente falou em suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, vem uma pergunta aqui para a gente agora, que é super pertinente. O pedido de compensação, ele suspende ou interrompe a exigibilidade do crédito tributário? Ele suspende ou interrompe a exigibilidade do crédito tributário? Vamos lá. Veja como isso é complexo. A compensação é uma hipótese de extinção do crédito tributário. A compensação é efetivamente realizada. Só que como não poderia deixar de ser, na administração pública, a compensação entre créditos e débitos do poder público, do fisco e dos particulares não é algo automático. É algo que demanda um processo administrativo. E quando há esse processo administrativo, não é possível que, pendente uma decisão da administração, isso conforme previsões das legislações locais de cada ente,
porque é preciso que cada ente regulamente como se dá tal compensação, que débitos estão abarcados pela compensação, em que situações, que documentos são exigidos. A administração precisa analisar se está tudo ok e se há aquele encontro de contas capaz de extinguir o crédito tributário. Tá? Durante esse período, a administração pode cobrar o cidadão ou não? Não pode cobrar o cidadão, porque é um processo administrativo de análise. Então, é comum se reconhecer, mas isso tudo depende da legislação do Estado. Tá? Mas é comum se reconhecer o seguinte: o pedido de compensação representa uma hipótese de reconhecimento da dívida pelo devedor, pelo contribuinte. Isso está lá no artigo 74, parágrafo único do CTN, salvo engano, inciso 2. O artigo 174, parágrafo único, inciso 2 do CTN, diz que interrompe o prazo de prescrição, o reconhecimento inequívoco da dívida. Quando determinado cidadão fala, eu tenho um crédito em face do Estado e tenho uma dívida com o Estado, ele normalmente assina uma confissão dessa dívida, reconhecendo que ele tem uma dívida com o Estado. À medida em que ele reconhece a interrupção do prazo prescricional, esse prazo prescricional não volta a correr automaticamente, porque ele demanda ainda a existência de um processo administrativo de análise dessa compensação. BBMP 88, grande abraço. Tá triste aí na segunda divisão, mas é a vida, a gente tá junto lá. Esse processo administrativo de análise, ele impede também que o fisco efetue a cobrança do crédito tributário. Então, o pedido de compensação, ele interrompe pelo reconhecimento inequívoco da dívida e ele suspende enquanto não decidido a exigibilidade do crédito tributário. Terminada a análise administrativa dessa compensação, a gente tem duas situações. Uma, a esperada, a extinção do crédito pela efetiva compensação, ou o retorno da exigibilidade desse crédito tributário por conta do indeferimento da compensação, ou por eventualmente se verificar que aquela compensação é parcial e não total daquele crédito tributário em cobrança. Rodrigo Bandeira, um grande abraço. Salvo engano, está na prova oral de Goiás. Se não for, me lembre aí, Rodrigo, mas eu tenho quase certeza que você está na prova oral de Goiás. Sejam todos bem-vindos aí. Vocês veem que o nível aqui tá alto. Já apareceu um aprovado na Paraíba, já vi aqui um aprovado em Goiás aí para fase oral. Então, se eu errar, vocês sabem mais que eu, vocês me corrigem, tá? Então é isso. Vai, Rodrigo Bandeira, ele fala orgulhoso, né? É isso. Então vamos lá. Seguindo nessa linha, a gente vem tratando de processo tributário. Eu quero tratar com vocês sobre como ajuizar a execução fiscal. A execução fiscal ela é ajuizada com a certidão de dívida ativa. A jurisprudência permite, vejam só, a jurisprudência permite que petição inicial e CDA configurem um único documento, tá? É possível que haja petição inicial e anexo o instrumento de o título executivo, que é a CDA, mas se permite também que isso tudo seja num documento só. Salvo engano, isso também tem previsão na própria lei de execução fiscal, lei 6830, tá? Quais são os requisitos para ajuizar essa execução fiscal? Esses requisitos estão previstos no artigo 6º da lei 6830 e o STJ tem entendido de maneira bastante pacífica que o que não estiver no artigo 6º não pode ser exigido da Fazenda Pública. Então, o artigo 6º não traz a previsão, por exemplo, da necessidade de indicação do CPF e CNPJ do devedor. E aí o STJ então fez a súmula 558. Na súmula 558 ele fala que a petição não pode ser indeferida, a inicial, pela falta de indicação do CPF, RG ou CNPJ do executado. Nessa linha ainda ele diz, olha, também não se pode exigir que a petição inicial seja instruída com um demonstrativo de cálculo do débito, porque isso não está previsto no artigo 6º. Então, não se pode exigir também o demonstrativo de cálculo do débito, porque não está previsto lá na Lei 6830 como requisito da CDA ou requisito da petição inicial de ajuizamento. Então, eu quero que vocês lembrem três coisas. Duas eu já falei. A primeira é, não se pode exigir CPF e CNPJ como condição para o recebimento da inicial de uma execução fiscal. Não se pode exigir que haja o demonstrativo ou a planilha do cálculo devido, do cálculo, seja a dívida tributária ou não, porque a CDA pode ser tributária ou não, tá? E esse terceiro, que é o que eu vou dizer para vocês agora, não se pode exigir da Fazenda a
anexação à execução fiscal do processo administrativo que deu ensejo àquela outra cobrança da PGE-Ceará, demonstrativa do débito, verdade. Não se pode exigir a juntada do processo administrativo que deu ensejo àquela certidão de dívida ativa. Sabe por quê? Não se exige isso porque o artigo 204 do CTN e o artigo 3º da Lei de Execução Fiscal, eles prescrevem que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Essa presunção precisa ser afastada pelo contribuinte. A Fazenda não precisa demonstrar de plano que aquele débito é devido, que houve a correta constituição daquela dívida tributária, tá? Então, não precisamos de RG e CPF, não precisamos de demonstrativo ou planilha atualizada de cálculo e não precisamos da juntada do processo administrativo para dar início a uma execução fiscal. Fechou? Isso pode cair na sua prova. Vejam que eu estou focando aqui em processo tributário que eu amo. Seguinte, iniciada a execução fiscal, a gente tem a busca pelo devedor. E a pergunta que eu faço é, deixando bem claro para todo mundo que a live vai ficar salva no Instagram e vai também para o YouTube do Revisão PGE. É possível citação por edital na execução fiscal? Súmula 414 do STJ diz que sim, é possível a citação por edital na execução fiscal, desde que frustradas as demais tentativas de citação do devedor. Desde que a gente então procure esse devedor por meio de carta e oficial de justiça. E a jurisprudência vem batendo no seguinte ponto: não localizar o devedor pelo oficial de justiça, e aí o Davi Weber, magistrado, já tem que fazer isso quando pegar as execuções fiscais, viu, Davi? Seguinte, a jurisprudência diz o seguinte, ela diz, e um grande abraço, meu amigo, ela diz o seguinte, o STJ diz, se o oficial de justiça procurou o cidadão e não achou, está autorizada a citação por edital. E aí muita gente fala, não, mas tem que esgotar os meios de localização do devedor. Vejam só, a administração tem um cadastro e quase todas as legislações tributárias, elas prevêem como obrigação do contribuinte manter o seu registro atualizado de endereço. O oficial de justiça vai ao local, não localiza aquele devedor. A jurisprudência admite que já haja citação por edital logo em seguida. Mas a jurisprudência também diz o seguinte, e por isso que vocês têm que ficar bem atentos. Então, se cair isso que eu acabei de dizer, olha, não localizar o devedor por meio de oficial de justiça, por meio de busca por oficial de justiça, autoriza a citação por edital. Porque consideram-se esgotadas as tentativas ordinárias de localização do devedor? O STJ já disse isso. Mas o STJ já disse também, olha, é preciso esgotar todas as tentativas de localização do devedor. E assim é que muitos juízes exigem que a Fazenda Pública demonstre essa tentativa de localização. Então demonstre que, de algum modo, a Fazenda procurou aquele cara por outros meios, pelos cadastros aí da Fazenda ou cadastros privados de localização do devedor. Isso acontece muito pela expedição de ofícios às concessionárias de energia, de água. Às vezes o juiz exige isso e também já foi validado pelo STJ. Tá? Se você procura o cidadão lá no endereço registrado e ele não está, o que é que isso significa, Maíra Dias Holanda? Significa que houve a dissolução irregular da empresa. E a súmula 435 do STJ, eu quero que vocês lembrem, a súmula 435 do STJ fala que não localizar o devedor no seu endereço registrado se considera dissolvida irregularmente a empresa, o que autoriza o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, em desfavor dos seus gestores previstos lá no artigo 135 do CTN. A gente vai tratar disso aqui hoje também. Deixa eu aumentar o ar que tá. Cardel, grande abraço, Cardel. Seguinte, então, cabe citação por edital na execução fiscal. Cabe citação por edital na execução fiscal. Súmula 435 da CJ permite o redirecionamento no caso de não localização. Seguindo, a gente tem o nosso próximo ato. Localizamos o devedor ou citamos por edital e vamos agora penhorar seus bens. Na hora de penhorar os bens, tem um julgado do STJ que eu estou apostando para amanhã, para domingo, que é o seguinte. Eu peço a penhora de 30 mil reais. Consigo a penhora de 15 mil reais. E a pergunta que eu te faço é, essa penhora, obviamente, ela não é total, ela não é integral. É possível ao juiz determinar de ofício o reforço da penhora? Vejam que a penhora é obviamente insuficiente. Pode o juiz determinar de ofício o reforço dessa penhora?
STJ no RESP 1.127.815 disse que não. O reforço da penhora não pode ser deferido de ofício pelo juiz. A teor dos artigos 15.2 da LEF e 685 do CPC. Esse 685 aqui é do CPC 73, salvo engano, tá? Porque aqui eu tô com o julgado da CJ. Eita, bati aqui. Só confiram se não é o 685 antigo. Acho que é, porque tá aqui no julgado da CJ, que é um julgado antigo. Mas, basicamente, o reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, tá? Não pode ser deferido ex officio. E se entende que esse deve ser um pedido do credor. Eu, sinceramente, não entendo esse artigo, esse artigo nessa decisão do STJ, discordo dela, mas é a vida. Sigamos. Tiago F. Anjos, salvo engano, é meu colega de colégio, lá de Feira. Um grande abraço, meu amigo. Se for, um grande abraço. Então vamos lá, a gente falou da súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a sociedade, a empresa, né, a pessoa jurídica, quando ela deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, o que autoriza o redirecionamento. A súmula 430, ela também trata de um ponto, e é importante, que é o seguinte: o mero inadimplemento da obrigação tributária não configura um fato que permita o redirecionamento da execução fiscal. Ela não configura, ela não gera responsabilidade tributária dos sócios só por só, tá? Então, o mero inadimplemento da obrigação tributária não configura uma hipótese de redirecionamento da execução. Grande Juscelino Nascimento Júnior, um abraço, prazer ter você aqui. E a dissolução irregular autoriza esse redirecionamento. Um ponto importante. A súmula 435, que fala da dissolução irregular das pessoas jurídicas, ela é uma súmula que provém, ou ela advém, lá do artigo 135 do CTN e das normas do CTN que prevêem que os gestores não podem atuar ali em infração à ordem tributária, infração aos estatutos sociais, aos contratos, ou, o principal de tudo, infração à lei tributária. E a pergunta que surgiu lá no âmbito do STJ foi: e se a dívida for não tributária? E se essa execução fiscal for não tributária? E o STJ disse: olha, no caso da dívida não tributária também se aplica essa ideia da súmula 435. Ou seja, é possível o redirecionamento da execução fiscal numa execução de multa ambiental ou de uma multa do TCE que não tem natureza tributária, ou seja, de um débito não tributário, se a pessoa jurídica deixar de funcionar no seu endereço. A base disso aqui, que o STJ decidiu, no RESP, anotem aí, repetitivo também de 2014, 1.371.128. 1.371.128. Nesse RESP, o STJ entendeu que, por conta de uma norma lá, que eu não vou lembrar agora, tá? Foi lá no inteiro teor que eu li, da lei de SA, se constituiria também como uma obrigação dos sócios e dos gestores da empresa de comunicar ao fisco e às autoridades as suas mudanças de endereço. Então, se houve uma mudança sem comunicação, há uma hipótese de dissolução irregular, e aí o STJ permitiu o redirecionamento para o sócio gerente. Sacou? Sacou? Vamos falar então de redirecionamento, falamos de responsabilidade tributária, de algum modo, já que a gente tratou do 165 do CTN. Agora, eu quero perguntar a vocês o seguinte: é possível que esse sócio já venha inscrito na CDA como responsável tributário? É possível. O requisito é preciso que o sócio tenha participado do processo administrativo de constituição do crédito tributário. Ele precisa ter tido chance de contraditória e ampla defesa no processo administrativo para que ele tenha sido incluído na CDA. Acontece que, incluído na CDA, vamos fingir que a gente não sabe se houve esse processo administrativo. Incluído na CDA, é ônus do devedor demonstrar que a hipótese de responsabilidade tributária trazida pela Fazenda Pública é indevida. Por quê? Porque a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, artigo 204 do CTN e artigo 3º da Lei de Execução Fiscal. Sacaram? É ônus do devedor comprovar as hipóteses de responsabilidade tributária, a inexistência das hipóteses de responsabilidade tributária quando o seu nome está na CDA. Diferente é o caso do redirecionamento. Se a dívida, a CDA é ajuizada contra a pessoa jurídica,
e a fazenda pretende realizar o redirecionamento, ou seja, pretende cobrar determinado gestor, determinado sócio dessa pessoa jurídica, a fazenda precisa demonstrar a ocorrência dos requisitos do artigo 134 e 135 do CTN. Demonstrados esses requisitos, será possível aí sim haver o redirecionamento da execução fiscal. Veja que é diferente não. Nome do sócio na CDA, ônus de comprovar a inexistência dos requisitos do sócio. Inexistência no nome da CDA, a fazenda deve demonstrar que ocorreu alguma das hipóteses de redirecionamento, e a gente tem uma exceção bem clara, que é a da súmula 435. Aqui prevê como presunção de fraude à execução ou presunção de encerramento irregular, gerando infração à lei e determinando a incidência do 135, a dissolução irregular das pessoas jurídicas quando elas não forem localizadas no seu endereço registrado. Beleza? Mais uma boa. Agora eu quero tratar do 135. Quero que vocês abram o 135. É uma coisa bem específica. O 135 é a hipótese de responsabilidade tributária que a gente mais trata. E lá no caput ele fala assim, olha, são pessoalmente responsáveis pelos débitos correspondentes às obrigações tributárias aqueles que praticarem atos com excesso de poderes em infração da lei, estatuto social, contrato social e estatutos. Vai ficar gravada a live aqui no Instagram do Revisão e vai para o YouTube amanhã, repetindo mais uma vez. Camila Tapajós, Camilinha. Então, são pessoalmente responsáveis. Esse é o ponto que eu quero tratar com vocês. Quando há a responsabilidade do 135 do CTN, será que a pessoa jurídica deixa de ser devedora? Será que a pessoa jurídica deixa de ser cobrada e passa-se a cobrar somente esse aqui que o CTN diz que é pessoalmente responsável? STJ disse no RESP 1.455.490, Thiago Brilhante, grande abraço, o rei das procuradorias de 2021, que, apesar de o 135 falar em responsabilidade pessoal, fiquem atentos, essa responsabilidade é solidária, ela não exclui a responsabilidade da empresa, beleza? Não exclui a responsabilidade da empresa. Mais um ponto agora fantástico que pode confundir vocês, e essas minhas questões que eu estou falando, elas podem cair, sabe onde? Podem cair na prova de processo civil, não conta pra ninguém não, mas podem cair na prova de processo civil. E vocês vão estar espertos. Mato Grosso do Sul, a minha meta é acertar uma de processo civil, uma de constitucional e alguma de tributário. As de constitucional de Chico eu já cansei. Em todas as últimas provas eu acertei a questão dele. Difícil eu não acertar nessa no Mato Grosso do Sul. Mas processo civil vai ser novidade, por enquanto. É o seguinte. Eu trouxe para vocês aqui a súmula 375 do STJ. Quem quiser abre aí. Ela diz assim, ó, o reconhecimento de fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. O reconhecimento de fraude e execução depende, então, do registro da penhora ou da má-fé do terceiro adquirente. Basicamente é o seguinte, determinada pessoa dilapidou seu patrimônio e não tem mais bens para garantir a execução ou para pagar a dívida. Quem comprou um bem que tinha um registro de penhora ou comprou de má-fé, para se reconhecer a fraude e execução na dívida civil, que tornaria ineficaz aquela relação de dilapidação do patrimônio, é preciso comprovar a má-fé ou a existência do registro da penhora. Tá? É preciso comprovar a má-fé ou a existência do registro da penhora. Só que a súmula 375 do STJ não se aplica às dívidas tributárias, esse é o ponto. A súmula 375 da STJ está certa? Está certa. Ela se aplica à execução fiscal? Se aplica, de dívida não tributária. Ela não se aplica à execução fiscal de dívida tributária por conta da previsão do artigo 185 do CTN, que traz uma presunção de fraude à execução pela oneração de bens do contribuinte, sem reservar bens para satisfazer a execução após a inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa é o marco temporal para a configuração dessa fraude à execução, que se perfaz quando o contribuinte
não reserva patrimônio depois da inscrição individativa para garantir a execução e ele assim dilapida seu patrimônio. Então isso significa o quê? A fazenda não precisa demonstrar a má-fé ou o registro da penhora. Ela só demonstra que aquele cara dilapidou seu patrimônio depois da inscrição individativa. Há uma certa discussão sobre a necessidade de aquele cidadão conhecer efetivamente aquela cobrança, né? Mas a gente parte do pressuposto de que se houve a inscrição individativa é porque aquele débito tributário foi constituído regularmente e isso exige a notificação do contribuinte, senão haveria uma nulidade lá atrás na própria constituição daquele crédito tributário. Beleza? Eu falei do artigo 185 e agora eu quero falar do 185A do CTN, que foi declarado constitucional, ou seja, é permitido à Fazenda Pública realizar a indisponibilidade de bens do devedor. 185A, dei uma lida no 185A. Muita gente pode errar que não o conhece. O artigo 185A permite a decretação da indisponibilidade de bens do devedor. Essa indisponibilidade de bens é diferente da penhora de bacenjude. A penhora de bacenjude é uma coisa instantânea e que penhora o valor que tiver na conta naquele momento. Ou, segundo o Sisbajude hoje, né, segundo os novos requisitos do Sisbajude, ela pode até ficar realizando várias tentativas e permanecer ali. Sempre que cair um dinheiro, ela pode até penhorar. Mas ela é um ato instantâneo. O que é a decretação da indisponibilidade? A decretação da indisponibilidade é meio que um registro geral da existência da dívida em todos os cartórios, em todos as entidades que administram bens, seja, sei lá, a Comissão de Valores Imobiliários, seja o cartório de registros imobiliários, tá? O grande detalhe é, quando é que se pode decretar a indisponibilidade de bens? Quando é que se pode decretar a indisponibilidade do 185A do CTN? Essa resposta, gente, tá na súmula 560 do STJ. Súmula 560 do STJ diz assim: a indecretação da disponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis. Basicamente, eu tenho que esgotar as tentativas de localização de bens do devedor. Só que como é que se considera esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor, segundo a súmula do STJ? É quando você tenta penhorar dinheiro, pelo Sisbajude, quando você tenta penhorar veículo, que é a expedição, que ele chama aqui de expedição de ofício ao Detran ou Denatran, e quando você realiza a expedição de ofício aos registros públicos do domicílio do executado. Ou seja, para conseguir decretar a disponibilidade de bens, você pede penhora, você pede renajude e você manda ofício para os cartórios de imóveis ou os cartórios de registro público em geral, pelo menos o domicílio do executado. Feito isso, você pode decretar a indisponibilidade de bens, caso não haja bens penhoráveis localizados pelos seus atos. Considera-se assim que houve o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor. Sacou? Súmula 560 do STJ, tem cara de PGE Mato Grosso do Sul. Vai cair amanhã, o texto é grande. A galera fica nervosa, mas tá lá. E se liguem porque também eles podem modificar alguma coisa do que está previsto no 560, porque é um textinho meio grande assim. Leiam a súmula 560, tá? Eu falei sobre suspensão lá atrás. E uma das hipóteses de suspensão é o parcelamento. O que eu quero falar com vocês agora é bem simples e bem rápido. Significa o seguinte: existe uma penhora de bens. A gente está falando de penhora, né? Existe a penhora de bens, a gente penhorou, sei lá, 50 mil reais do cara. Penhoramos 50 mil reais do cidadão que deve 100 mil, certo? Ele deve 100 mil, penhoramos 50 mil. Ele fala, velho, você não podia ter penhorado não, eu tenho um parcelamento. O que a Fazenda faz? A Fazenda faz o seguinte, olha, peraí, vamos com calma. Com base no recurso especial 1.421.580, recurso especial 1.421.580. Deixa eu segurar aqui assim que estou um pouco cansado de ficar não encostado na parede. 1.421.580 de São Paulo, o STJ entendeu o seguinte: se o parcelamento é anterior à penhora, o cara tem direito à devolução ou não do valor penhorado. Veja, se o parcelamento é anterior à penhora, houve uma constrição de bens em desfavor daquele cidadão, daquela empresa, daquele devedor, com um débito em exigibilidade suspensa.
Se o parcelamento é anterior à penhora, essa penhora foi irregular, ela foi indevida, a gente tem que devolver o dinheiro para o cidadão. Agora, se há a penhora e em seguida, assustado que tá, o cara deve ser tiraram 50 da conta dele, ele já nervoso, velho, eu vou lá parcelar, pago a primeira parcela, nunca mais pago, muita gente faz isso. E aí a fazenda demora um pouco e tal, ganha um tempo. Se ele realiza o parcelamento depois da penhora, o valor penhorado não é liberado. Decisão da STJ nesse RESP 1.421.580 que eu disse. Parcelamento anterior à penhora, liberação porque a penhora foi de um crédito com exigibilidade suspensa. Parcelamento posterior, o débito, o valor penhorado permanece penhorado, tá bom? Eu quero que vocês lembrem dessa aqui, ó. Súmula 523 do STJ. Ela fala da repetição do indébito tributário. O cara vai lá e paga, mas ele quer receber de volta, né? Ele, por alguma razão, pagou um débito, sei lá, prescrito, decaído, ou de um tributo inconstitucional. Ele tem direito de receber, ele tem direito à repetição do indébito, e eu quero falar com vocês sobre a taxa de juros prevista no artigo 5, na súmula 523 do STJ. Súmula 523 do STJ prevê, sabe o quê? Que, isso é muito fácil, muito simples, você não pode errar, que a taxa de juros da cobrança na repetição do indébito tributário tem que ser idêntica à taxa utilizada para juros pela Fazenda Pública para cobrança dos seus créditos. Veja, se a taxa de juros é, sei lá, 3% ao mês do poder público naquele município, na hora que eu for pedir a repetição do débito tributário, essa repetição terá que vir com juros de 3%. Se houver a utilização de um índice, o índice que a gente vai utilizar na cobrança da repetição é o mesmo que a Fazenda usava quando ela me cobrava aquele débito. Sacou? Essa é a súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição do indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso. Utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso. E aí vem o que alguém perguntou aí agorinha. Sendo legítima, a súmula 523 diz que é legítima, é válida, a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses, seja para a cobrança do tributo, seja para a cobrança na repetição do indébito tributário, desde que ela esteja prevista na legislação local e vedada a sua acumulação com quaisquer outros índices. Por que se veda a acumulação? Porque a Selic ela traz tudo junto dentro dela. Então, se eu trago outro índice junto dela, eu vou ter uma cobrança em duplicidade de alguém, seja do poder público, seja daquele que cobra aquele débito pago por ele em repetição de débito tributário. Beleza? Agora a gente vai encerrar essa parte mais processual, com várias apostas aí que eu acho que eu vou acertar algumas. Essas súmulas aí vão cair uma, duas delas, pelo menos. Eu quero tratar com vocês sobre legislação tributária, que é um assunto que o meu feeling diz que vai vir nessa prova. Porque não vem há muito tempo. Não vem há muito tempo, não, mas assim, não vem há um bom tempo. Eu faço essa análise de todas as provas para poder fazer esses aulões de véspera, né? E é assim que a gente vem acertando algumas aí. Não muitas, mas assim, lá em Goiás só 3 de 7. Tá bom, né? Quase metade da prova. A gente viu no dia da véspera. É o seguinte. Forma de integração da legislação tributária. Ou seja, se não houver disposição expressa sobre determinada situação, como que você decide determinada situação no direito tributário? Em caso de inexistência de previsão expressa. Permite-se, o CTN permite no artigo 108, que se utilize de 4 artifícios. Você, em primeiro lugar, eles são sequenciais, tá? O CTN indica que se use nessa ordem. Primeiro você tenta a analogia, depois você tenta os princípios gerais de direito tributário, depois você vai nos princípios gerais de direito público, e se nada der certo, você vai na equidade, você vai na justiça. 2 pontos, e é isso que vai cair na sua prova.
Da analogia não pode resultar a cobrança de tributo, porque se ofenderia o princípio da legalidade, ou seja, utilizaria a analogia para cobrar alguém, mas a legalidade exige que para a cobrança de qualquer tributo tem que ter previsão em lei. E da equidade não pode resultar a dispensa do pagamento do tributo devido. Eu não posso dizer como autoridade tributária o seguinte: cidadão, fiquei com pena de você, você realmente passou por maus bocados no último ano, a pandemia realmente lascou todo mundo, e então por isso eu vou te liberar do pagamento desse tributo. Tá liberado. Não pode, por conta do princípio da indisponibilidade do interesse público e da indisponibilidade dos créditos tributários. Para liberar determinada pessoa do pagamento de tributo, a gente tem as hipóteses previstas na Constituição de imunidades, as hipóteses previstas em lei, como a isenção, a anistia e a remissão. Isenção e anistia como hipótese de exclusão do crédito tributário, e a remissão, que é uma hipótese de perdão efetivo, como uma hipótese de extinção do crédito tributário. Fechou? É isso. A ordem é analogia, princípios gerais de direito tributário e princípios gerais de direito público e equidade. A analogia não pode resultar na cobrança do tributo, a equidade não pode resultar na dispensa do seu pagamento. Beleza? Vamos para o princípio da legalidade, numa questão que eu tenho falado aí nos últimos aulões e não caiu, e por isso eu acho que ela vai cair. É o seguinte: se há determinada, concessão da lei ao regulamento, para que o regulamento trate de determinados aspectos da incidência tributária, e essa concessão, digamos assim, essa liberdade, essa delegação legislativa, ela for defeituosa, ou seja, se eu passar para o executivo uma possibilidade de regulamentar determinado ponto, onde não se permite que aquele ponto seja feito por meio de decretos regulamentares, se exige a existência de lei, se houver uma delegação legislativa defeituosa, pode haver a ilegalidade de determinado tributo. Isso acontece muito com decretos que prevêem aspectos relacionados ao aspecto quantitativo do tributo. Marcílio Ferreira, gigante, grande abraço. Ortiz Coelho, grande abraço também, meu amigo lá do Piauí, que assiste minhas aulas de óculos escuro, as aulas em ambientes fechados, né, Ortiz? E gosta de tomar uma no final da aula também, que eu já tomei uma com ele. Seguinte, o STF decidiu no tema 1085, está aqui na minha frente, julgado em 9 de abril de 2020, o seguinte: a inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária, fixada em ato infralegal, a partir de delegação legislativa defeituosa, não conduz, é isso que eu quero que você lembre, não conduz à invalidade do tributo. Ou seja, se eu tenho um tributo e ele teve uma majoração excessiva decorrente de uma infração ao princípio da legalidade por meio de um decreto que decorreu de uma delegação legislativa defeituosa, o que se faz é decotar a parte indevida. Não se anula toda a dívida e todo o tributo. Então, o STF diz: não conduz à invalidade do tributo, nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com um percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. A majoração excessiva de um tributo, então, não, apesar de ilegal, ela não torna esse tributo ilegal como um todo, ela não envenena toda a cobrança tributária, ela deve ser decotada. O SCJ tem entendimento idêntico para o caso de cobrança de IPTU em conjunto com determinadas taxas. Se cobra o IPTU e a taxa de limpeza pública, taxa de limpeza urbana, melhor dizendo, vai ser descartada a parte ilegal, entendeu? A majoração excessiva, o que passar pela delegação legislativa defeituosa e pela regulamentação indevida, ele é decotado, fica o tributo mais a correção monetária ou um índice de correção que não seja superior ao índice oficial de correção. Fechou? O que eu ia dizer? A taxa tributária que vem ali com o IPTU.
Aí vem uma taxa de limpeza inconstitucional, ilegal. O que é que o cara falava, velho? Seguinte, recebi um carnê que tinha as duas coisas e então eu não vou pagar nada. Eu quero a repetição, eu quero dinheiro de volta, de tudo. Tá tudo indevido, eu não confio mais em nada. O STJ veio em diversas ocasiões e disse, olha, é só decotar a parte indevida. Só decotar a parte indevida e pagar o IPTU. A taxa que vem junto com o IPTU não o torna ilegal, caso essa taxa seja ilegal, e a recíproca é verdadeira. Se o IPTU tiver algum defeito, não quer dizer que a taxa tenha esse defeito, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ah, pronto. Esse ponto aqui. Que a gente já vai chegando em 1 hora de aula. E grande Anchieta Gomes. Onde é que a gente vai tomar uma hoje, Anchieta? Tô esperando, viu, macho? Seguinte. Multas dos tribunais de contas. O artigo 71 da Constituição, parágrafo 3º, eu quero que você olhe o artigo 71 da Constituição, parágrafo 3º, ele fala que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa, elas terão eficácia de título executivo. Isso aqui eu falei no aulão da PGE Ceará. Vou falar de novo porque não caiu, tem que cair. Vai cair uma hora. Quando cair, alguém vai esquecer. Então, as decisões do Tribunal de Contas que imputam algum tipo de pagamento, elas imputam débito ou elas imputam multa. Elas resultam em imputação de débito ou multa. Imputação de débito, eu digo assim, olha, você não comprovou, o TCU vai lá e fala, você não comprovou o emprego dos recursos desse convênio federal, gestor municipal. Então, você está responsável por pagar. Você não comprovou como é que você usou 1 milhão que eu te passei para cuidar da saúde na pandemia. Então, filhão, você vai pagar esse 1 milhão, gestor. Tá? Isso é imputação de débito. Aí ele fala, e além disso, filhão, você vai também pagar uma multa. Essa multa aqui é de 50 mil reais. Tá? Você vai pagar a multinha, filhote, você se lascou. O detalhe aqui é o seguinte. A Constituição fala que elas terão eficácia de título executivo. Se trata de um título executivo extrajudicial. Brenner, a cobrança de IPTU pode ser cobrada juntamente com uma taxa. Pode vir, e é comum que venham nos carnês de IPTU e taxa. Tá? Grande Joilson, um abraço. Se a Constituição fala que as multas e as imputações de débito do Tribunal de Contas, ou seja, as decisões do Tribunal de Contas, têm eficácia de título executivo, a primeira pergunta que se fez à jurisprudência, aos magistrados, foi o seguinte: então faleceria a Fazenda interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. Ela não poderia inscrever aquele débito em dívida ativa, porque ela já pode ir pela execução de título extrajudicial padrão lá do CPC. Ela já pode ir pela cobrança do CPC extrajudicial. Olha aí, Joilson falou que eu tô magro. É a primeira vez aí nos últimos 3 anos que alguém diz isso. Obrigado, Joilson. Deve ser a iluminação que me fez bem, sei lá. Ou as noites mal dormidas que meu filho tem me causado. Mas, deu uma emagrecida, ainda bem, né? Tô bom. A jurisprudência disse, olha, não é assim não, tá? A gente tá buscando aqui recompor o patrimônio público. A gente tá buscando aqui cobrar débitos impostos pelo Tribunal de Contas. Isso significa que a gente tem que dar maior proteção a esse crédito. Então, na verdade, se a gente tem aqui uma hipótese de facultatividade da Fazenda Pública. Se ela quiser inscrever, ela escreve. E vai lá para a execução fiscal, que se considera melhor para a Fazenda. Se ela, por acaso, quiser executar diretamente o título, que é a decisão, numa execução extrajudicial de título, numa execução de título extrajudicial pelo procedimento do CPC, ela pode fazer também. Tá? Esse é o primeiro julgado. Restou uma dúvida, que é a seguinte: gestor municipal, te imputo um débito e te dou uma multa. Tá. Quando eu te imputo um débito, eu tenho mais facilidade em dizer, esse débito lesou quem? Lesou a União, lesou o município, lesou o Estado. Quando eu digo isso, eu tenho facilidade de dizer quem é a parte legítima para integrar o polo ativo da cobrança. É o ente lesado. Município, União, Estado, Distrito Federal. E quando se aplica uma multa, aí se entendia o seguinte: olha, quando a gente aplica uma multa, o ente legitimado para a cobrança é o ente ao qual o Tribunal de Contas tem vinculação. Se se trata de um Tribunal de Contas municipal,
é o município que vai cobrar. Se se trata de um Tribunal de Contas do Estado, é o Estado que vai cobrar, independente de o julgamento se referir a uma questão municipal. Veja o que se pensava. Não se pensa assim mais, tá? Não se pensa assim mais. Se fosse a União, seria a União que cobraria essa multa. O entendimento mudou, tá? O entendimento mudou ou se fixou. Tinha um julgamento suspenso há muito tempo, que era o RE 1.003.433. Anota aí. 1.003.433. 1.003.433. Grande abraço para o meu amigo Bruno Soutinho. BM Soutinho. Lindo, maravilhoso e me elogiando aí. Mentindo um pouco, mas é bom. Ele tá em débito comigo, aí tá todo bonzinho, né, filho? Chegar em Recife, vou te dar uma palmadinha no futebol. Seguinte. Tema 642 do STF decidido em setembro de 2021. 14 de setembro, 7 dias depois do meu aniversário. 14 de setembro de 2021, o STF entendeu o seguinte: é legítimo o município prejudicado para cobrar a multa decorrente de uma decisão do Tribunal de Contas. Então não importa mais quem efetivamente aplicou a multa, mas quem de fato foi prejudicado pelo julgamento do Tribunal de Contas. O STF diz assim, ele julgou um caso do município, mas isso se aplica a qualquer outro ente. O município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Se fosse a gente tratasse aqui de Tribunal de Contas estadual, Tribunal de Contas da União, tratando de do Estado, de algum ente do Estado, isso também aconteceria. Olha lá, o Bruno já veio com a pergunta. Na prática não vai gerar impunidade e prejudicar o erário? Pode até ser, mas do mesmo jeito que os municípios têm legitimidade hoje para cobrar as execuções dos débitos tributários, as execuções de todas as suas dívidas, eles têm que ter essa legitimidade. O STF não decidiu ainda se haveria uma legitimidade supletiva de algum modo aí. No final das contas, a decisão pode ter prejudicado a arrecadação dessas multas, né? Mas a decisão parte de uma premissa que eu concordo, que é a seguinte: não se pode imputar ao Estado simplesmente porque ele é o órgão vinculado àquele Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado, a legitimidade para cobrar uma multa. Veja só, eu Estado, persigo uma multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, ok, a um gestor municipal por uma fraude ou uma lesão causada ao município, numa situação que envolve somente o município. E quem ganha é o Estado. Veja que para mim é uma aberração. O município se lascou, o gestor ferrou o município. Aí vem o TCE, julga o gestor e quem ganha o dinheiro é o Estado. Não faz sentido. Quem tem que figurar no polo ativo dessa cobrança é o município prejudicado. E isso foi reconhecido pelo STF no tema 642, julgado em 14 de setembro de 2021. Beleza? Para finalizar, quase lá, eu quero tratar das multas penais e o entendimento do STF na apelação 470, caso do mensalão, ADI 3150 e o pacote anticrime. Seguinte, essa é boa. Leiam o artigo 51 do Código Penal, abram aí e vão lendo. Meu pescoço tá doendo aqui, mas é o seguinte: sempre se previu que a multa penal se constituía como uma dívida de valor. Ela é uma dívida de valor e deve ser cobrada. E existia alguma discussão se ela representaria uma multa, uma sanção penal efetivamente. A legislação anterior do artigo 51, só para responder uma pergunta do No Stress, multa e tributo serão cobrados pelo ente lesado? É multa e imputação de débito, né? Não é tributo. Ambos serão cobrados pelo ente lesado. Tá? A legislação anterior, ela dizia que se constituía em dívida de valor e se aplicariam as normas relativas à cobrança da Fazenda Pública, a dívida ativa da Fazenda Pública. O que é que
que se entendeu a partir daí? Se entendeu que cabia a PFN, a Procuradoria do Estado, para cobrar essa dívida. Lá na frente, 2017, salvo engano, quando se julgou uma questão de ordem lá na apelação 470, que é a do mensalão, a STF falou, olha, eu estou tratando aqui de sanção penal. Se eu estou tratando de sanção penal, quem tem legitimidade é o Ministério Público. Mas como a gente quer garantir que se realmente haja um ressarcimento, que se persiga esse crédito, se o Ministério Público nada fizer, aí cabe a legitimidade supletiva da Fazenda Pública por meio de sua Procuradoria. Legitimidade primeiva do Ministério Público, legitimidade supletiva da Fazenda Pública por meio das suas Procuradorias. Nesse meio tempo, veio o pacote anticrime. O pacote anticrime disse que as multas penais serão executadas perante o juiz da execução penal. Veja, serão executadas perante o juiz da execução penal. Quero lembrar vocês que eu acabei de dizer um julgamento que disse primeiro MP, supletivamente, a Fazenda. Aí teve embargo de declaração. Tinha uma súmula sobre isso. O Ataú, grande Ataú, um abraço. Teve embargo de declaração para modular esse entendimento do Supremo. Nesse meio tempo veio o pacote anticrime e disse que mudou um pouquinho o texto do artigo 51, dizendo que o juízo era da execução penal. Veio a doutrina penalista, e aqui eu vou lembrar o Eugênio Pacelli. Veio, por exemplo, um enunciado da PGE São Paulo, dizendo a mesma coisa. Um enunciado jurídico lá na PGE São Paulo. Errado. Eles erraram, já falei para Chico, tá errado. E disse o seguinte, a legitimidade é do Ministério Público. Já que agora o pacote anticrime disse que é lá na execução penal, é do Ministério Público. Beleza. Em seguida, o STF julgou os embargos de declaração para modular os efeitos. E nessa modulação, o STF nada falou sobre o pacote anticrime ou sobre qualquer aspecto relativo a ele. O STF disse o seguinte: todas as execuções já iniciadas ou findas não são nulas porque foram iniciadas ou findas com a Procuradoria desde o início no polo ativo daquela cobrança. Tá bom, é o Ministério Público, mas é daqui para frente. Tudo que se iniciou ou já acabou é a Procuradoria, não tem problema. A partir de agora é MP e Fazenda Pública supletivamente. A pergunta que eu te faço é o que é que vale agora? O que vale agora é a letra do artigo 51 do CTN. E Eugênio Pacelli e a PGE São Paulo estão errados, tá? Na minha opinião. E na sua prova também. Porque o último entendimento do STF que a gente tem é, em primeiro lugar, o Ministério Público e, em segundo lugar, a Procuradoria em caso de legitimidade supletiva. A alteração do Código Penal pelo pacote de crime no artigo 51 não afasta por si só a legitimidade da Fazenda Pública. A Procuradoria pode atuar no juízo da execução penal. Não tem nada que proíba isso. Ela pode atuar no juízo da execução penal. Então eu quero que você lembre o seguinte. Em primeiro lugar, a questão vai ter que te ajudar. Então, primeiro é o que está previsto no artigo 51. Isso é uma verdade. Juízo da execução penal será considerada dívida de valor, vão aplicar as normas relativas à dívida ativa da Fazenda, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensíveis da prescrição. Mas, se perguntar o entendimento do STF ou a jurisprudência, ou se aprofundar um pouco nesse aspecto de legitimidade, eu quero que você respondam, e eu garanto que o certo é o último entendimento do STF, porque não teve outro. Legitimidade do Ministério Público, supletivamente, legitimidade da Procuradoria do ente respectivo. Tá? Artigo 51 do Código Penal. Com isso, encerramos a nossa revisão de véspera para a prova da PGE Mato Grosso do Sul. Eu desejo a todos vocês uma excelente prova, que vocês consigam aí acertar algumas questões com tudo que eu passei aqui hoje. Os slides dessa aula, que tem quase tudo que eu falei aqui, quer dizer, tem tudo que eu falei aqui, quase tudo, eu falei um monte de coisa a mais, mas também tem mais coisa que eu não falei. Ele vai ficar à disposição no Instagram do Revisão PGE, tá? Ali na bio, talvez eu deixe no meu também, você clica lá e baixa, eu vou avisar pelos stories aqui, e é isso.
Obrigado a todos que estiveram comigo desde o começo. Maria mandando mensagem. Maíra. Maíra dizendo que acalma o coração. Que bom que a gente está aí para acalmar, para dar uma paz para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e que façam uma grande prova amanhã, domingo. Façam uma boa viagem quem está viajando, cheguem lá e fiquem tranquilos. Amanhã essa minha aula vai para o YouTube, para quem está ao vivo comigo, você que está vendo no YouTube agora, é isso aí. E amanhã teremos no YouTube as aulas de Constitucional, Administrativo e Processo Civil. Beleza? Um grande abraço, valeu. Qualquer dúvida me mandem no direct lá do Léo Vieira, viu? @professor Léo Vieira. Não manda aqui no revisão não, senão vai bagunçar, vai flodar tudo. @professor Léo Vieira, todas as dúvidas eu estou à disposição. Falou, boa prova a todos.